Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, um programa que semanalmente traz para vocês sempre alguém do mundo do esporte, da política, do entretenimento, da saúde, enfim, pessoas negras ou brancas que estão fazendo a diferença, principalmente na nossa comunidade negra. E hoje eu trago aqui mais uma vez uma pessoa muito especial, porque ela tem dado muitas dicas e muito retorno na revista, porque é uma pessoa que fala sobre a dentição, ou seja, sobre os nossos dentes, sobre os cuidados que a gente tem com a saúde bucal, né? E não é à toa, né? Eu sou o maior exemplo disso, né? Eu trato com o Dr. Otávio já há muito tempo e mudou um pouco a minha estética. Eu tinha uma estética, hoje eu tenho outra. E na última vez que eu estive no consultório do Dr. Otávio, ele estava me falando de algo que acontece com muita gente. Eu fiz uma pesquisa como as pessoas têm bruxismo. Aí eu falei, Otávio, topa ir lá no programa um dia falar só sobre bruxismo, que é algo que ele também pesquisa há muito tempo. Ele topou, então eu trouxe ele aqui para falar sobre isso, porque eu acho que, sei lá, Otávio, acho que todos nós temos bruxismo, pelo que eu vi. Me conta um pouco essa história. Maurício. Muito obrigado mais uma vez, Maurício, pelo convite, né? Por estar aqui, falando um pouquinho da minha profissão, né? E para poder esclarecer, né, a todos sobre alterações bucais que são normais, né? Por exemplo, do bruxismo que nós estávamos conversando aquele dia no consultório, que acomete 20% da população brasileira. Inclusive, nós dois estamos, né? Dentro desses 20%. Dentro desses 20%, porque eu e o Maurício, nós temos bruxismo. E o bruxismo, ele é uma alteração que dificilmente nós mesmos percebemos. Ele é normalmente descoberto por uma terceira pessoa, né? Que no caso seria ou o cirurgião dentista, quando a pessoa vai ao dentista e através de alguns sintomas o dentista, né, consegue detectar o bruxismo, ou às vezes por pessoas próximas que estão em casa e começam a ouvir ruídos, ranger de dentes à noite, que é um ruído muito forte, e a pessoa fala, né, normalmente o marido, né, ou a esposa, relata e a pessoa vem ao consultório relatando, né, que minha esposa, meu esposo falou que houve um barulho muito forte de ranger e provavelmente deve estar com bruxismo. Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, mas já está com bruxismo instalado ali. Me fala uma coisa, Otávio, existem, o que eu posso perceber, eu, por exemplo, só detectei que tinha bruxismo também, da forma que você falou, à noite, a minha companheira dizendo, olha, você range muitos dentes, faz muito barulho e tal, não sei o quê. Aí que eu vim descobrir que eu tinha um grau de bruxismo acentuado. E uma vez eu vi, eu estou falando isso de muitos anos, eu descobri bruxismo, enfim, há décadas, mas uma vez eu vi uma das minhas filhas, eu tenho duas filhas, né? Mas eu tenho uma filha que à noite faz um barulho assim, esturdecedor. Eu falei assim, nossa, ela daqui a pouco vai ficar sem dentes, que é a minha filha mais velha. Ela tem um grau de bruxismo muito grande. Existem graus de bruxismo, existem pessoas que têm bruxismo. E uma vez, ainda nem tinha encontrado aqui os trabalhos tão maravilhosos do Dr. Otávio, mas uma outra dentista que eu tinha me falou que eu deveria ter um grau de bruxismo, que é um bruxismo que você nem sente. Às vezes eu queria que você me falasse um pouco durante o dia, né? Porque à noite tudo bem, você ouve aquele barulho, quem está ao seu lado ouve, mas muitas vezes você está durante o dia mexendo com a boca, né? Existem graus de bruxismo? Isso que eu queria lhe perguntar. Sim, existem graus de bruxismo. Normalmente o bruxismo ele é um hábito noturno, né? Que nós temos esse costume de ranger os dentes à noite, mas existem pessoas que durante o dia também rangem os dentes. Eu, por exemplo, sou uma delas. Quando eu estou no consultório fazendo cirurgia, e os meus colegas que trabalham comigo estão juntos, né, na cirurgia, e eu fico com a máscara, eles falam que eles conseguem ver nitidamente essa minha musculatura trabalhando excessivamente, né? Porque que acontece? O bruxismo, ele é uma hiperfunção da musculatura da mastigação, da musculatura que nós temos aqui, principalmente desse músculo masseter. Então, essa hiperfunção que causa esse grau maior ou menor de apertamento. Tem pessoas que têm mais força
né, nessa musculatura e pessoas que têm menos. Então, isso interfere se ela range durante o dia, à noite, o sol de dia, ou sol à noite, e a potência muscular que essa pessoa tem. Nós temos algumas fotos que exemplificam, né, mostram ali a musculatura, né, que ela é acometida, né, no bruxismo, que ela é utilizada, e tem também uma outra imagem que mostra algumas alterações que o bruxismo pode causar. Puxa, até os dentes pode ficar um maior que o outro. Por que acontece? Podem acontecer fraturas dentais, retração gengival e a bifração, que é um desgaste bem no colo do dente, entre o dente entre o dente e a gengiva, naquela união. É um desgaste que tem ali, como se fosse uma cárie, mas é pela força que o bruxismo ocasiona. Gente. Então, o bruxismo ele pode causar outras alterações também, como dor de cabeça, dor de ouvido. Então, às vezes a pessoa chega, vai ao médico com enxaqueca, com dor de cabeça, achando que é alguma outra patologia, e é o bruxismo que causa isso. Ele pode causar diversas outras alterações. Eu queria lhe perguntar uma coisa que para mim já foi também, eu já percebi e já fui notificado sobre isso, porque é claro que há momentos na vida que você está com muito mais tensão do que outros, há momentos que você está mais estressado, né? Às vezes tem momentos que você está numa certa calmaria. E o que me parece é que quando você está num alto grau de estresse, eu estou falando como leigo no assunto, mas são dúvidas, né, que eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo e que eu também tenho. Com certeza. O estresse, ele é um causador, ele provoca o bruxismo. E aí eu queria fazer duas perguntas. O que é que provoca o bruxismo? De onde vem o bruxismo? Então, você mesmo já deu um pouco da resposta. Uma das maiores causas do bruxismo é o estresse. Ansiedade e estresse, né? Essa nossa correria do dia a dia, nós que vivemos em um grande centro, né, que é São Paulo, trânsito, horário para chegar em compromissos. O estresse do dia a dia mesmo é um dos maiores causadores do bruxismo. Existem também causas físicas, como uma dentição que não esteja com posicionamento correto, que nós chamamos de maloclusão, ausências dentárias, tudo isso ela mexe com esse sistema, né, de articulações e muscular e ocasiona o bruxismo também. Então, a causa principal do bruxismo é o estresse e a ansiedade. Em outros programas que nós já estivemos aqui, a gente até já tratou um pouco desse assunto. O seu escritório, o seu consultório, desculpe, atende negros, brancos, enfim, pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais. O senhor detecta que há uma acentuação maior do bruxismo na comunidade negra? Porque eu conheço muitos negros que têm bruxismo, talvez seja por eu circular muito mais dentro da comunidade negra, e eu não sei, eu não me lembro, mas eu me lembro, assim, estou falando desde a minha filha ou outras pessoas. Eu fiz mesmo uma pequena pesquisa, porque eu falo um pouquinho só, meio hipocondríaco. E quando eu descobri que eu tinha uma coisa, eu falei, nossa, mas será que isso é comum? Será que isso todo mundo tem? Será que não tem? E comecei a perguntar, e muitas pessoas têm bruxismo, né? Pessoas têm num grau maior e num menor. A maioria das pessoas negras, talvez por conta desse convívio. A tua relação no escritório, você vê mais em negros ou vê menos em negros? Você tem essa... Assim, no meu consultório, eu detecto que ela não tem uma ligação com racial, com raça. Ela é igualitária em relação As outras etnias, mas o que eu percebo é que as pessoas mais jovens têm mais bruxismo. Por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando, estão ativas, e as pessoas, às vezes, que estão numa fase mais tranquila, mais calma da vida, têm menos bruxismo. Talvez, então, aí vou eu de novo racializar a nossa discussão, mas a gente sabe também que o negro, e aí também existem alguns indicadores sociais que dizem que o negro, até por conta do racismo, ele sofre um pouco mais de pressão. Ele vive a questão do estresse, tanto é que a hipertensão e outras coisas também advém um pouco disso. Talvez por isso indique isso. É que a gente está também
supondo, porque não existe nenhuma pesquisa. Mas eu quis trazer porque realmente eu achei impressionante e agora o senhor até me coloca como uma questão até menor do que eu imaginava. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que eu encontrei que tinham bruxismo, né? 20% da população, é óbvio que numa população como a do Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, É um número é grande. muita gente, né? Muita É muita gente. Mas, assim, não é todo mundo como eu imaginava. Falei, pô, chegou um momento que eu falei, todo mundo tem bruxismo. O que é que eu faço? Agora falamos do problema. O que é que eu faço para amenizar ou para tentar resolver o problema do bruxismo? Tem algumas terapias que nós podemos utilizar, Maurício, para diminuir os sintomas do bruxismo, né? Porque o bruxismo não tem cura, sendo uma coisa ainda que tem o maior fundo dele psicológico, ele não tem uma cura. Detectando o bruxismo, você tem que ir ao dentista para ele ver o grau, né, em que esse bruxismo se encontra. Normalmente, a nossa primeira terapia é a confecção de uma placa de bruxismo, que inclusive você utiliza. Eu né? uso, esqueço de vez em quando de usar. O doutor Otávio sempre me cobra, você está usando e tal, porque é algo... Que é uma coisa que eu sempre cobro muitos pacientes para utilizarem. Tem gente que esquece na hora de dormir, mas é um dos artifícios mais eficazes que nós temos para combater o bruxismo. É uma placa de acrílico, né? Que ela é feita através de um molde que é levado para o laboratório de prótese. Ela é uma placa individual que é feita para cada paciente, através do modelo da sua boca. E você utiliza normalmente para dormir, que é o momento que você range mais os dentes ou aperta mais os dentes. Em alguns casos, como nós comentamos, que a pessoa range durante o dia também, essa placa pode ser usada durante o dia também. Essa é o primeiro tratamento que nós fazemos. Hoje em dia também existe uma terapia muito interessante com o uso da toxina botulínica, que é o que nós, né, é mais popularmente conhecido como Botox. Nós aplicamos o Botox nesses músculos que têm essa hiperfunção. Porque o Botox, ele consegue diminuir essa hiperfunção muscular que nós temos, porque ele neutraliza algumas fibras musculares e você acaba perdendo um pouco essa potência muscular na hora de apertar os dentes. E o Botox, ele é uma terapia relativamente nova, né, para o tratamento de bruxismo, que está sendo muito eficaz. Estamos tendo resultados muito significativos com a utilização da toxina botulínica para o Botox, não só na área estética, mas para o Botox também. Em casos mais graves, Maurício, nós podemos entrar, quando a pessoa chega com uma crise, que relata que não consegue abrir a boca, não consegue comer, com o uso de relaxantes musculares e analgésicos. Nossa, mas chega nesse nível? Chega nesse nível. Poxa vida. Chega nesse nível. E também compressas quentes, que a compressa quente, ela relaxa a musculatura. Eu mesmo vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui viajar e esqueci a minha placa de bruxismo. Eu fiquei 2 dias sem a placa e eu fiquei com uma dor tão intensa nessa região que eu não conseguia abrir a boca e não conseguia mastigar. Eu tive que fazer uso de relaxante muscular, analgésico, fiz compressas e rapidamente fiz outra placa de bruxismo, porque eu não consigo ficar sem. Inclusive agora eu tenho as duas que eu deixo uma em casa e quando eu vou viajar eu levo para não correr o risco de ficar sem. Puxa vida. Me fala uma coisa, doutor Otávio, quais são os outros sintomas, né? Porque o senhor falou aqui, eu queria até intensificar, porque essa questão da dor de cabeça, e muitas pessoas que têm enxaqueca, têm dor de cabeça, e muitas vezes não sabe nem a origem, né? Acha que às vezes é estomacal, é hereditária, que também pode ser tudo isso, mas também pode ser por conta desse bruxismo, né? Principalmente à noite, né? Quando você vai batendo e você vai mexendo, porque esse músculo aqui, como o senhor mesmo disse, afeta aqui, né? Quais são os outros sintomas que a pessoa... Uma outra coisa que eu já reparei, aliás, quando nós começamos a fazer o tratamento, o senhor me falou, o dente quebra, né? Ele fica pontiagudo. O meu dente ele é quase como uma gilete, porque ele afina com o bruxismo, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Nós temos sintomas
que nós conseguimos detectar na cavidade oral, que seriam o desgaste dos dentes, a retração gengival, a bifração, que é como se fosse aquela cárizinha que eu te falei no colo do dente, e às vezes trincas e até fratura de dentes. Eu já tive, assim, alguns pacientes já jovens que chegaram a quebrar o dente no meio por causa do bruxismo. Casos que eu tive que extrair o dente e fazer a reposição desse dente através de implantes. Nossa. Né? Quando a pessoa vem ao meu consultório, esses são sintomas que eu consigo detectar. E tem sintomas que a pessoa mesma tem o ruído, que normalmente uma terceira pessoa detecta, e tem os sintomas que a pessoa mesma consegue detectar, que são dores de cabeça e dor de ouvido. Às vezes a pessoa tem um estalo nessa região, nessa articulação temporomandibular, ao abrir a boca, e um desvio também. Às vezes tem pessoas que abrem e a mandíbula se desvia. Meu Deus do céu. E faz um ruído característico também. Cada vez ao mastigar, tem gente que fica estalando ao mastigar ou abrir a boca quando vai bocejar. Então são sintomas que teve alguma coisa dessa, vá ao seu dentista, algum sintoma desses, né? Vá ao dentista para ele fazer uma avaliação mais profunda, mais detalhada, porque a longo prazo isso pode fazer muito mal. A gente já falou, né, a causas do bruxismo, que pode ser o estresse, uma vida mais sedentária. Agora, há estudos que falam sobre também de ser hereditário, de vir ou não. É mais isso. Porque o bruxismo, pelo que o senhor me fala, não é algo ainda que se tem muitas informações. Exatamente. O bruxismo, nós não temos uma causa muito específica para ele, né? Por isso, ela é uma alteração de difícil tratamento até. Porque, às vezes, alguns pacientes têm resistência em procurar algo para ficar mais calmo, mais relaxado. Uhum. Praticar algum esporte, fazer meditação, terapia. A pessoa que está estressada, que está ansiosa, ela tem que achar alguma coisa que baixe, né, esse nível de estresse e ansiedade. E às vezes a pessoa vai ao dentista querendo alguma coisa ali, clínica, que resolva, algum remédio, algum artifício, uma placa de bruxismo, alguma coisa. Só que normalmente isso vai ajudar a controlar, mas não vai cessar o bruxismo, né? Então, uma alteração de difícil tratamento. Nós conseguimos controlar, mas tratar totalmente ele é muito difícil. Eu, quando comecei a fazer o tratamento com o senhor, e não fui nem fazer o tratamento por conta do bruxismo, porque eu achava que o bruxismo era algo que, enfim, eu ia morrer com ele e não havia tratamento. Muito pelo contrário, que depois o senhor... A não ser, eu tinha uma amiga que ela já usava a placa, ela falava, Pestana, é importante você usar isso para dormir, pelo menos. Mas eu, quando fiz o tratamento com o Dr. Otávio, foi um tratamento muito mais de correção, porque eu tinha os dentes muito abertos, né, muito salientes, para que eles se juntassem. Essa separação dos dentes também pode ser provocado pelo bruxismo? Pode ser ocasionado sim, porque essa força, ela vai para algum lugar, né? Tanto que ela ocorre desgaste dos dentes, retração gengival, pode ocorrer também a movimentação dentária. Fraturas dentárias, são várias alterações que o bruxismo pode ocasionar. Certo. E depois ele pode, ao mesmo tempo, quando você passa a usar o aparelho e passa a mastigar e também ter o bruxismo, ele pode até auxiliar, como eu diria, se você tá ali com o aparelho, a chegada do dente. É isso, talvez? Isso é muito específico, isso depende de cada caso. É mito, né? É uma daquelas coisas que as pessoas falam, mas é mito. Porque o bruxismo ele age de diferentes formas em cada pessoa. Aliás, eu ia até perguntar um pouco isso. Para mim, ficou muito claro aqui, sempre alguém indica. Mas dependendo do grau, talvez a pessoa nem perceba. Vamos que a pessoa, sei lá, eu não tenho companheiro para perceber isso, ou o companheiro está muito preocupado, ou a companheira, se o cara está
ranger nos dentes ou não. Como é que é, qual é o sintoma, o que, que a pessoa comum, de repente, a pessoa que está nos assistindo aqui fala, pô, mas será que ela vai ficar na dúvida, será que eu tenho bruxismo ou não tenho? Existe um teste, ou sei lá, uma forma, ou uma observação consigo próprio que pode detectar, assim, que pode dizer assim, além dessa questão do ranger os dentes, do barulho, ou tem pessoas que rangem os dentes, talvez num grau de bruxismo menor, que nem se aperceba que tenha. Existe alguma forma da pessoa, eu não diria se autodiagnosticar, porque isso nunca, né? Mas pelo menos a pessoa fala assim, putz, eu preciso procurar um cirurgião dentista, eu preciso procurar o doutor Otávio para saber se eu tenho bruxismo? Então, Maurício, essa sua pergunta foi muito pertinente, porque vou falar mais uma vez, estou falando muito de mim e de você hoje, porque ajuda a exemplificar, né, o caso. Eu descobri o bruxismo por acaso. Eu fui fazer uma consulta de rotina, né, fui fazer uma profilaxia, uma limpeza com a minha esposa, que é minha dentista, e ela chegou para mim e falou, tá, você está com bruxismo. Eu falei, eu nunca tive bruxismo. Nunca tive. Ela pegou o espelho e me mostrou, meus dentes já estavam com desgastes. E foi uma coisa totalmente inusitada, que até então... Ainda bem que ele tem uma esposa que é dentista, né? Olha que coisa boa. É verdade, né? Ela que me salvou, que descobriu. E eu não sabia, até o momento eu não sabia. E parece que depois que eu descobri, ele foi se agravando, tanto que eu não consigo mais ver sem a placa hoje. Mas eu descobri por acaso. Mas o que as pessoas que estão em casa podem fazer? Quando for escovar os dentes, façam, né, um autoexame no espelho, olhem seus dentes para ver se tem algum tipo de trinca, algum tipo de desgaste, né, que você não tinha notado anteriormente. Retrações na gengiva, até sangramentos gengivais, né, para ver se detectando alguma dessas alterações. E aquelas também que eu disse, dor de ouvido, dor de cabeça, dor na musculatura ao acordar. Notou alguma dessas alterações? Procure o dentista, que quanto antes detectado, nós podemos evitar problemas maiores, como uma trinca, uma fratura, né? Que pode ocasionar até a perda de um dente, de um elemento dentário, né? Olha, realmente, eu acho que a gente ainda volta a falar nesse programa sobre bruxismo, porque é algo... talvez que seja a abertura, né, de outros problemas, seja a porta de outros problemas, né, nos quais muitas vezes as pessoas nem se tocam, né, principalmente essa questão da dor de cabeça, que hoje também é um mal que aflige muitas pessoas, né, verdade. e às vezes a gente fica procurando origem, né, e às vezes está nisso, né. Eu me lembro que você também me falou, né, que pode ser tão forte que te causa dor de cabeça, né? Em mim, eu acho que o bruxismo não chegou nesse estágio, né? Talvez por conta da musculatura ou dessa região aqui não atinge mais. O senhor tem dor de cabeça? Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho e muita dor de cabeça. Quando eu fico sem... A placa, para mim, é o meu maior aliado. Eu considero a minha placa minha amiga, porque se eu fico sem ela, eu sinto uma dor assim que chega a ser até insuportável quase. E é um pequeno detalhe. Então, pessoas que sentem, às vezes, essa dor muscular, dor de cabeça, vai até em médicos, neurologistas, procurando, né, uma causa, e às vezes é dentária, uma causa dentária, né, que causa essa dor de cabeça. Perfeito. Eu acho que assim, é muito importante estar detectando isso, é muito importante você estar observando e acompanhando isso. E também, é claro, né, doutor, o mais importante é levar essa questão ao seu dentista, com certeza. dentista. Ou o doutor Otávio, que está aqui também sempre nos orientando e nos atendendo. O programa de hoje foi dedicado a isso e foi bom que surgiu de um bate-papo, né? Mas que é muito importante porque a gente sabe o número de pessoas que têm bruxismo e a gente sabe o número de pessoas também que nem detectam que tem... Que nem sabem, né, que tem. Esse problema, né? Que é um problema quase de saúde. Alguma outra informação sobre o bruxismo? Acho que a gente dissectou bem, né? Eu vou até... Você levantou alguns pontos, eu vou ver os meus pacientes que têm bruxismo, vou fazendo o levantamento, né,
para ver faixa etária, etnia, até profissão, para tentar, dentro assim dos meus pacientes, ver umas estatísticas para a gente podermos discutirmos melhor em outra situação. Num outro programa. O Raça na TV vai ficando por aqui. Eu gostaria de dizer que a revista Raça já está nas bancas. Se você ainda não adquiriu, vá até a banca mais próxima. Também nos acompanhe nas redes sociais. O Raça está no Facebook, no Instagram. Também temos o site www.revistarraça.com.br e agora também uma novidade, você pode fazer sua assinatura digital, você vai lá, faz a sua assinaturazinha e em poucos minutos você já pode ter acesso a toda a Revista Raça. Essa já está quase para sair nas bancas, a próxima edição da Raça vem aí com uma família fantástica, de sucesso. E, aliás, está lá o Dr. Otávio novamente, com a Joyce Ribeiro, que é a âncora do Jornal da Cultura e que é irmã do Dr. Otávio. Vocês não podem perder. O Raça na TV está ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de todos e a semana que vem nós estaremos de volta aqui. Muito obrigado, um grande abraço.